Você já parou para pensar no poder que as palavras podem ter? Segundo a Bíblia, tudo o que existe foi criado por Deus através de suas palavras divinas. Isso é realmente impressionante, pois significa que cada elemento da natureza, desde a terra até a água, foi trazido à existência pelo poder de suas palavras. E nós, seres humanos, fomos moldados por Deus, feitos à sua imagem e semelhança. Isso nos dá uma responsabilidade imensa, pois nossas palavras também têm peso. Claro, não da mesma forma que as palavras de Deus, que são divinas e têm o poder de fazer existir o que antes não existia. Como está escrito em Hebreus capítulo 11, versículo 3. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. O que isso significa para nós? Significa que nossas palavras e nossa fé têm grande poder. Em Provérbios capítulo 18, versículo 21, está escrito: a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Isso nos lembra que devemos usar nossas palavras com sabedoria e fé, pois elas têm o poder de influenciar nossas vidas e as vidas ao nosso redor. As palavras têm um poder incrível. Elas podem tanto derrubar quanto levantar alguém. Quando ofendemos alguém, a pessoa pode inicialmente não demonstrar, mas em momentos de solidão, essas palavras podem causar opressão, tristeza ou até raiva. Palavras usadas para o mal podem ser mais dolorosas que um tapa no rosto. Por outro lado, palavras sinceras e reconfortantes podem levantar o ânimo de alguém desanimado e triste, trazendo luz onde havia escuridão. A Bíblia nos orienta sobre o uso das palavras e a divisão que elas podem causar. Em Provérbios capítulo 6, versículos 16 a 19, lemos: há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que ele detesta: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha mentiras e aquele que provoca discórdia entre irmãos. Isso mostra claramente que Deus detesta a divisão e a rebelião causadas por palavras mal intencionadas. As palavras têm um poder incrível. Elas podem tanto derrubar quanto levantar alguém. Quando ofendemos alguém, a pessoa pode inicialmente não demonstrar, mas em momentos de solidão, essas palavras podem causar opressão, tristeza ou até raiva. Palavras usadas para o mal podem ser mais dolorosas que um tapa no rosto. Por outro lado, palavras sinceras e reconfortantes podem levantar o ânimo de alguém desanimado e triste, trazendo luz onde havia escuridão. A Bíblia nos orienta sobre o uso das palavras e a divisão que elas podem causar. Palavras de ânimo e incentivo têm o poder de transformar vidas. Quando alguém está desmotivado a estudar, ao invés de lançar palavras negativas, diga: você consegue, se esforce. Essas palavras podem inspirar coragem e determinação, levando a pessoa a lutar por seus sonhos. Se alguém está enfrentando dificuldades financeiras, não critique ou fale mal dela, especialmente se você está em uma posição melhor. Em vez disso, ore por ela e ofereça apoio sem julgamento, pois cada pessoa tem sua própria jornada e desafios. No mundo, todos enfrentam aflições, e lançar mais peso com palavras negativas só piora a situação. Como diz o ditado, o que plantarmos, certamente colheremos. Em Gálatas capítulo 6, versículo 7, está escrito: não se deixem enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Se plantarmos palavras duras, em algum momento colheremos as consequências. Portanto, seja uma mão estendida, uma palavra de fortaleza e consolo nos momentos oportunos. Não empreste sua boca para o inimigo para humilhar seu semelhante, nem use suas palavras de forma maldosa sem motivo. 2 extremos de crença entre cristãos são notáveis. Alguns acreditam no poder do eu declaro e eu tomo posse. Porém, a Bíblia nos ensina a pedir com humildade, como servos, dizendo: se tu quiseres, Senhor, ou se o Senhor me abençoar. Não com falsas e vãs palavras, mas com sinceridade e humildade. Crer e acreditar são diferentes de ser. Nós somos como o pó da terra, e nossa vida é curta, como um vapor que desaparece rapidamente. Portanto, cuidado com palavras como eu sou e eu posso.
Em Mateus capítulo 23, versículo 12, Jesus diz: "Pois todo o que se exalta será humilhado, e todo o que se humilha será exaltado." Aqueles que se humilham aos pés do Senhor, que se diminuem diante do Redentor, certamente terão crédito com Deus através do sacrifício de Jesus Cristo, pois Ele é o mediador entre nós e Deus. Quando Jesus morreu na cruz, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, simbolizando o acesso direto a Deus. Em Mateus capítulo 27, versículo 51, está escrito: "Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram." Isso nos mostra que, através de Jesus, temos acesso direto ao Pai. No outro extremo, há cristãos que acreditam que a palavra não tem poder algum. Essa visão é tão antibíblica quanto a daqueles que proclamam "eu declaro", "eu ordeno" ou "eu mando". Ambos estão falhando em pontos bíblicos fundamentais. As Escrituras nos mostram claramente o poder das palavras. Em Provérbios capítulo 18, versículo 21, está escrito: "A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto." Isso indica que nossas palavras podem trazer tanto bênção quanto maldição, vida ou morte. Ignorar o poder da palavra é ignorar uma parte essencial do ensinamento bíblico. Além disso, Jesus nos ensina sobre a importância das palavras em Mateus capítulo 12, versículo 36. "Mas eu digo que, no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado." Isso reforça a ideia de que nossas palavras têm peso e consequências. Portanto, tanto aqueles que acreditam no poder absoluto de suas declarações, quanto os que acreditam que a palavra não tem poder algum, precisam buscar um entendimento equilibrado e bíblico. Reconhecer que as palavras têm poder, mas que esse poder deve ser exercido com humildade e conforme a vontade de Deus, é crucial para uma fé madura e alinhada com os ensinamentos das Escrituras. As palavras têm um poder profundo, capaz de trazer tanto vida quanto morte. Quando falamos de palavras que trazem morte, estamos nos referindo a palavras que causam dano, dor e destruição. Por exemplo, imagine uma situação em que alguém, por inveja ou rancor, espalha uma mentira sobre outra pessoa no trabalho, acusando-a de roubo. Essa mentira pode levar à demissão injusta do inocente, que sofre consequências graves, como dificuldades financeiras, perda de respeito e depressão. Pior ainda, se a pessoa acusada decide confrontar o acusador em um momento de raiva, isso pode escalar para violência física, resultando em tragédia, como a morte de um dos envolvidos. Agora, pense em uma situação oposta, onde a verdade e palavras de vida prevalecem. Imagine um homem que testemunha um confronto onde um assassino armado está prestes a matar uma pessoa inocente por um mal-entendido. Em vez de permanecer em silêncio ou mentir para salvar sua própria pele, ele corajosamente fala a verdade, explicando que a vítima não fez nada errado e que o assassino está prestes a cometer um erro terrível. Essa intervenção sincera e corajosa faz com que o assassino pare e reflita sobre suas ações, percebendo o erro que quase cometeu, e decide não prosseguir com o ato violento. Nessas situações, vemos claramente o poder das palavras. Provérbios 18, 21 diz: "A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto." No primeiro exemplo, as palavras mentirosas trouxeram destruição e potencialmente a morte, mostrando como a língua pode ser mortal. No segundo exemplo, a verdade dita em um momento crítico salvou uma vida, demonstrando como as palavras também podem ser uma fonte de vida e redenção. Portanto, somos chamados a usar nossas palavras com sabedoria e responsabilidade, sabendo que elas têm o poder de moldar nosso destino e o daqueles ao nosso redor. "Raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas, sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira coisas boas, e o homem mau, do mau tesouro, tira coisas más." Com essas palavras, Jesus nos alerta sobre o poder das palavras e a importância de cuidar do que dizemos, pois nossas palavras podem gerar vida ou trazer morte. Um exemplo claro disso está na acusação dos fariseus contra Jesus. Eles diziam que ele expulsava demônios em nome de Belzebu,
o príncipe dos demônios. Em Mateus capítulo 12, versículos 22 a 37, Jesus responde aos fariseus, mostrando que suas palavras estavam destilando veneno. Eles usavam a língua para acusar um inocente, no caso, Jesus. Isso nos lembra que cada um de nós terá um dia de partir e enfrentar um julgamento direto com Deus, onde daremos conta de tudo o que falamos, seja bom ou ruim. Jesus disse em Mateus capítulo 12, versículo 36, "Mas eu lhes digo que, no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado." Este é um alerta sério para todos nós. Não se trata de causar medo, mas de uma realidade que inclui a todos nós. Ninguém escapará do tribunal de Cristo, e através deste vídeo, Deus pode estar transformando seu caráter. Estamos em constante evolução, e se erramos, devemos buscar melhorar como servos do Deus vivo, pois Ele não considera culpado o inocente, e essa hora cedo ou tarde chegará. Desde o nosso nascimento, um relógio invisível começa a contar, e cada um de nós tem uma senha invisível com o dia do nosso nascimento e o dia da nossa morte. Não sabemos qual é o dia, mas cada pessoa tem sua hora de partida. O que fazer diante disso? Estar em constante busca de melhorar, pedindo perdão a Deus e ao próximo quando erramos, pois o dia do julgamento certamente vem. Não queira estar na presença de Deus fora de tempo, digo fisicamente, pois não resistiríamos à sua santidade eterna. Sua glória é extremamente poderosa, e para nós mortais seria a aniquilação total. Jesus nos adverte em Lucas capítulo 12, versículos 4 e 5. "Eu lhes digo, meus amigos, não tenham medo dos que matam o corpo, e depois nada mais podem fazer. Eu lhes mostrarei a quem devem temer. Temam aquele que, depois de matar o corpo, tem poder para lançar no inferno. Sim, eu lhes digo, temam a esse." O que você tem falado para as pessoas? Tem falado bem ou falado mal de tudo e todos? Saiba que Deus não se agrada das más escolhas. A partir de hoje, tome cuidado com o que fala. Seja verdadeiro, pois a verdade não custa nada além da própria verdade. Acredite, mesmo que ache que está certo, tome cuidado com suas palavras. Não estou tentando reprimi-lo, mas precisamos estar atentos. Até o apóstolo Pedro, certa vez, achou que estava falando a coisa certa, mas Jesus o repreendeu. Em Mateus capítulo 16, versículo 23, Jesus disse a Pedro, "Para trás de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens." Isso mostra que até mesmo aqueles que estão próximos de Deus podem errar ao falar. Portanto, é fundamental que busquemos a verdade e cuidemos das nossas palavras, pedindo sempre a orientação de Deus. Imagine um cenário onde você está no seu local de trabalho, cercado por colegas que frequentemente fazem piadas grosseiras e comentários maldosos sobre os outros. Neste ambiente, é fácil ser influenciado a participar dessas conversas. Mas a Bíblia nos orienta de maneira diferente. Em Efésios capítulo 4, versículo 29, está escrito, "Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem." Esta passagem nos lembra da importância de usarmos nossas palavras para edificar e encorajar, não para destruir ou causar dor. Então, ao ouvir uma piada maldosa ou um comentário negativo, em vez de participar, escolha falar algo positivo ou, pelo menos, não contribuir para a negatividade. Vamos pensar em um almoço com sua família, onde a conversa é alegre e cheia de gratidão. Como diz o Salmo 71, versículo 8, "Minha boca está cheia do teu louvor, proclamando o teu esplendor o dia inteiro." Aqui, a importância de encher nossa boca com louvor e gratidão é evidente. Compartilhar momentos de gratidão, contar bênçãos e falar sobre as maravilhas de Deus pode transformar o ambiente, trazendo alegria e paz. Outra situação pode ser durante uma reunião social com amigos, onde algumas pessoas começam a fazer piadas inadequadas ou comentários tolos. Efésios capítulo 5, versículo 4, nos orienta: "Nem torpezas, nem parvoíces, nem chocarrices que não convém, mas antes ações de graças." Ao invés de se envolver nessas conversas, você pode mudar o tom da conversa, expressando gratidão ou lembrando momentos positivos.
Isso não apenas evita a participação em conversas inadequadas, mas também eleva o ambiente e influencia positivamente aqueles ao seu redor. Por fim, imagine uma celebração ou encontro social onde há consumo de bebidas alcoólicas. Efésios capítulo 5, versículos 18 a 20, nos adverte: não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais. Cantem e louvem de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Em vez de se deixar levar pelo excesso e perder o controle, a Bíblia nos chama a sermos cheios do Espírito Santo, mantendo nossas palavras e ações em sintonia com a vontade de Deus. Portanto, em todas essas situações, a maneira de se portar diante dos textos bíblicos é clara. Devemos usar nossas palavras para edificar, encorajar e louvar. Devemos evitar conversas que não convêm e, em vez disso, sempre expressar gratidão. Devemos manter nosso comportamento e palavras em sintonia com a orientação de Deus, lembrando que nossas palavras têm poder e podem influenciar positivamente a nós mesmos e aos outros ao nosso redor.